Conexões IPSAT, uma igreja para a glória de Deus. Que bom que você está conosco mais uma vez. Hoje temos o Dr. Túlio Roberto Ramalho Pontes, advogado, esposo da Aline Tolon Pontes. Estão casados há 15 anos e estão na IPSAT, estão conosco já há algum tempo. Obrigado, Túlio, pela sua presença. Eu que poder agradeço. Conversarmos hoje um pouco. Sempre um prazer. Ter um momento para a igreja conhecer um pouco melhor do Túlio, nosso irmão da igreja. Túlio, quem é Túlio? Como é que começou a sua história? Pode contar um pouco para nós. Sou joseense, nasci em São José dos Campos, vim de uma família que não tinha religião e num belo dia eu descobri a Bíblia através do Novo Testamento de Gideões no sítio do meu avô, em Paraibuna. No momento não tinha internet, televisão, rádio, e eu fui ler e me encantei com a história de Jesus Cristo. E aí eu comecei a perguntar para todo mundo se alguém conhecia a história para me contar, e ninguém conhecia. E na época eu encontrei o Padre João, que era o padre da Igreja Matriz de São José. Ele estava passando na frente de casa, eu corri atrás dele e falei: Padre João, me conta a história de Jesus. Aí ele sentou na guia da calçada, me contou aquela história. E aí ele falou: agora, se você quiser saber mais, você vai no catecismo. Cheguei para minha mãe e falei: eu quero ir pro catecismo. Fui fazer catecismo, fiz primeira comunhão, virei coroinha, queria ser padre, não deu certo. E um belo dia passando, aos 13 anos de idade, na frente da igreja cristã evangélica, ali no centro, também na rua Coronel José Monteiro, entrei para ouvir o coral da igreja, num domingo de Páscoa. Sentei e fiquei. Só que fiquei um tempo, né? Eu gostei muito da igreja, um ambiente agradável. Só que eu não tinha tido um encontro pessoal com Cristo. Tá. E até que numa noite eu tive o meu encontro com Cristo e aquilo parece que, como diz lá em Atos, caiu as escamas dos meus olhos e eu passei a enxergar a graça de Deus, vi a beleza da igreja, a beleza da comunhão, o estar na igreja e essa experiência com Cristo. E a partir dali tudo mudou a minha vida. E lá na Igreja Cristã Evangélica eu fui batizado e casei e fui ordenado ao diaconato. Fiquei lá até 2015 e aí no dia 15 de março de 2015 eu mudei para a Igreja Presbiteriana do Satélite, o qual estou até hoje lá. Sim, uma caminhada. Então, desde a infância você já Desde tinha interesse pela palavra. Isso. E foi buscar as informações. Que bênção, que bom que você pôde ter esse momento aí com o Senhor. A sua conexão com a IPSAT, a sua chegada na IPSAT, como é que foi? Então foi interessante. Eu conheci o pastor Jader já de algum tempo. Ele era o pastor da época. Já tinha uma amizade com ele. Nós chegamos lá por meio dele, na Igreja do Satélite. E aí, assim, o bom do Satélite é que as pessoas são muito receptivas. O Marco Aurélio, o Valdir, tantos outros nos receberam muito bem e nos sentimos muito acolhidos. E logo a seguir nós participamos do encontro de casais que teve na igreja. Isso foi fundamental para que a gente pudesse ter amizade com outros irmãos da igreja, fortalecer a nossa comunhão na igreja. E aí começamos aí eu fui dar aula para as crianças. Depois de dar aula para as crianças, me deram a oportunidade também de dar algumas aulas no templo, os adultos. Eu fui participar do GAMI, fui presidente do GAMI, que é o grupo de apoio a missões da igreja. E nesse período, a cada terceiro domingo do mês, eu fazia a liturgia do culto, porque era a liturgia missionária. E com isso eu comecei a desenvolver esse trabalho dentro da igreja, o que me fez me apaixonar mais ainda pela nossa igreja. Que bom. A Aline também sempre junto comigo. A Aline também sempre junto comigo. A Aline, na verdade, ela é da Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo. Sim. Ela veio para São José dos Campos e foi a transferência dela para a Cristã Evangélica, porque nós nos casamos lá. E para eu ser ordenado diácono, ela precisava ser membro da igreja. E quando saímos, ela se tornou membro também da Igreja do Satélite. Sim. A Aline, ela tem uma paixão, né, pela Libras, língua de sinais, e tem desenvolvido esse trabalho na igreja. E então a grande paixão dela é fazer essa tradução do culto para os surdos. Tem feito isso com muita maestria, não é? Sim. Tem participado com isso lá na igreja. E você é advogado, então a sua caminhada nessa profissão, como é que foi? Como é que você chegou lá e como é que tem sido a sua experiência como advogado? Quando eu fiz a conclusão na época ainda era colegial, né? Eu fui fazer um cursinho pré-vestibular na Igreja Batista Sião, que tinha um cursinho pré-vestibular.
que era o CPV. Então eram 6 alunos apenas, só professores crentes, era um ambiente muito agradável. E não sabia o que fazer da vida. Uma hora eu pensei em fazer engenharia elétrica, outra hora eu pensei em ser contador. E não sabia. A época de decisões. Né? E do nada, um dia apareceu uma revista Veja em casa, eu abri, tinha uma biblioteca de um advogado com um livro escrito Filosofia do Direito. Mas tem filosofia do direito? E comecei a pesquisar e tudo que eu olhava tinha lá o nome direito. Até arroz no supermercado tinha arroz direito, praticamente. E com isso, Deus mostrou que seria a vontade dele que eu fizesse o curso de Direito. Certo. Fui para a faculdade de Direito e hoje eu sou advogado condominialista. É uma nova área do direito. Na verdade, minha primeira formação é tributária. Eu fiz especialização em tributário na PUC São Paulo. Mas a minha paixão foi para os condomínios. Então, esse novo viés do direito, hoje voltado para assessoria jurídica em condomínios, isso tem assim, me dado uma grande paixão, porque eu me relaciono com as pessoas, amo me relacionar com as pessoas, gosto de conversar, gosto de interagir, gosto de conciliar, moderar, resolver problemas das pessoas. E o advogado condominialista não é só um assessor jurídico do condomínio, mas ele também vai solucionar todos os problemas relacionais dentro do condomínio. Entendi. Isso me dá uma grande satisfação, de pessoas que não estão vivendo bem na sua residência, naquele local onde elas vivem, e a gente conseguir fazer uma intervenção para que ela consiga viver bem e se harmonizar com todo o conjunto, que é o organismo vivo que é o condomínio. Então isso me tem dado uma alegria muito grande. Paralelamente a isso, a gente usa também da vida cristã aquilo que a gente aprende do Senhor para aplicar na vida jurídica, né? Na minha vida profissional. Em que sentido? Justamente mostrar às pessoas a boa convivência, o respeito às pessoas, a procurar ter uma comunhão, uma harmonia dentro do condomínio e levar todo aquele ensinamento que a gente tem dentro da igreja também para os condomínios, na questão da gestão do condomínio, a questão de honestidade, a transparência, a valorização do patrimônio. Então, assim, a vida cristã, ela faz com que a gente também tenha esse olhar cristão para a nossa profissão. E o que eu aprendi também nessa caminhada cristã é que não há separação entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado. Certo. Eu coloco tudo como sagrado. Então, é o Senhor em todas as coisas. Então, dentro do meu escritório, é o Senhor quem reina. Na minha casa, é o Senhor quem reina. Nos meus estudos também é o Senhor quem reina. Então, através dessa cosmovisão cristã, a gente faz a aplicação também no nosso trabalho. E a área de conciliação tem tudo a ver com a vida cristã. Sim, né? Tem tudo a ver com a vida cristã. Dentro de condomínios, então isso deve render bastante. Sim. Se fosse começar a contar as histórias que a gente vive lá, passaria o dia todo, render bastante. Então a gente vê, são famílias que estão ali desgastadas, marido querendo espancar a esposa querendo ir embora, filhos que não estão satisfeitos com os pais, pessoas que não sabem se relacionar com seus vizinhos. Certo. Essa ausência de amor um com os outros, respeito, e saber que se eu fizer barulho eu vou atrapalhar o meu vizinho. Então essa questão que a gente trabalha muito dentro dos condomínios, com muita sutileza, com muito respeito, para que as pessoas aprendam e também vejam a nossa vida, esse exemplo, para poder aplicar e transformar aquele ambiente num ambiente agradável. E tudo isso eu tenho como base aquilo que eu aprendi na igreja. Certo. Aquilo que eu aprendi na igreja. Nossa caminhada como igreja na IPSAT. Então, Deus colocou ali como um presbítero, né? Já foi o tempo que você está lá e a igreja já o elegeu presbítero. E presbítero é uma função importante, né? Como é que tem sido a sua experiência ser um presbítero da igreja? Quando eu fui procurar, primeiramente, assim, o fato de eu estar à frente do GAME, fazer a liturgia dos cultos, né, os terceiros domingos, já começaram a ventilar essa possibilidade de me indicar ao cargo de presbítero. Isso me causou um certo temor, porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê que a gente não preenche todos os requisitos assim, né? A gente nos conhecemos, né? Aquela coisa, fechou a porta de casa, a gente sabe as nossas dificuldades e limitações. E aí o presbítero Marco Aurélio me convidou a participar do primeiro encontro de oficiais do Estado de São Paulo, que foi em Serra Negra, isso em 2019. Desculpa, 2018. Foi um momento assim extremamente agradável que nós passamos ali,
entendi o que seria ser um presbítero dentro da igreja presbiteriana, mesmo assim me causou medo de olhar e falar assim, eu não vou dar conta de tudo isso aí. Como até hoje também, estou há 5 anos, ainda vejo que não dou conta de tudo. Né? Justamente assim, às vezes eu faço algumas coisas que eu paro e falo, poxa, o presbítero não faria isso daqui. E isso me traz uma cobrança. Então, eu procuro ter essa cobrança de saber que a função de ser um presbítero é a gente poder levar a palavra de Deus à igreja, ensinar a igreja, ser um exemplo, marido de uma só mulher, que maneja bem a palavra de Deus. Então, tudo isso daí assim, vem como um privilégio. Eu sinto extremamente privilegiado, honrado com isso. Me sinto mais honrado em ser um presbítero do que ser um advogado. Certo. Amo a minha profissão, tenho paixão pelo direito, mas ser um presbítero me traz muito mais honra, me sinto muito mais honrado, não orgulho. Um orgulho, assim, vamos dizer, um orgulho santo, vamos assim dizer, mas eu me sinto muito mais honrado em ser um presbítero, porque é uma função que eu entendo como muito especial na igreja. Certo. Os presbíteros que passaram a minha vida no período pós-conversão, né, que me discipularam, como o presbítero Aderbal de Oliveira, que ele foi que caminhou comigo, né? E interessante que ele falava, qualquer dúvida que você tiver da vida cristã, você pode me perguntar. Então isso, assim, eu trago comigo essa questão de que, será que um dia eu vou conseguir ser exemplo como ele foi? E me cobro, né, em ter esse procedimento. Então é algo que é extremamente valoroso, extremamente maravilhoso na vida de um homem, poder um dia participar do presbitério da igreja. Amém. Existe o ônus, que é a questão de muitas vezes ter que enfrentar os problemas, disciplina, momentos em que a gente tem que decidir o que fazer com um membro que está numa situação de pecado. Isso causa muita tristeza. A gente se coloca no lugar, a gente tem que ter a direção divina e fazer a disciplina bíblica prevalecer, mas também o amor bíblico. Né? E eu agradeço muito a Deus também pelo senhor, que sempre está me orientando também como ser presbítero. Caminhamos juntos. Às vezes a gente pesa um pouco a mão, mas chega o senhor e fala, opa, tira um pouco a mão daí. Né? Então, isso assim é muito bom. É muito bom, é um momento assim, posso dizer, muito feliz da minha vida, poder servir ao Senhor na minha igreja, na liturgia do culto, nas aulas da escola dominical. Reconheço que eu preciso aprender muito mais, tem que ser uma caminhada de aprendizado diário. Então, mas assim, até aqui o Senhor tem me abençoado muito. Amém. Nesse sentido, em poder servir a igreja no conselho, né, na liturgia do culto, na escola dominical. E ainda me sinto em falta com o Senhor, de saber que ainda eu posso fazer muito mais ainda e não faço. Né? E ver que eu faço não faço. Né? Eu fico muito admirado com a diaconia da nossa igreja. Sempre muito ativo. A gente chega na igreja, está tudo arrumadinho, está tudo limpo. Às vezes eu vejo um irmão lá da diaconia varrendo a igreja, sem qualquer tipo de demérito e se sentindo honrado em poder fazer aquilo. E isso me deixa assim, muito feliz em ver. E eu olho para a minha vida e falo, poxa vida, eu tenho que servir mais ao Senhor. Então, assim, eu gostaria muito de que chegar ao final da minha vida e poder também ser esse exemplo aos outros que estão caminhando comigo, de poder olhar e falar, olha, eu, através dele também, eu tenho essa motivação em trabalhar para o Senhor. Amém, amém. Algumas referências, Túlio, que você tem na sua vida, eu identifico aqui umas 4. Primeiro, uma pessoa que você admira, que você tem como referência. Olha, eu tive o reverendo João Arantes Costa, que foi meu pastor desde a minha conversão. Fiquei com ele, vamos dizer, 27 anos. 27 anos. Eram conversas quase que diárias que tínhamos. Então, assim, ele me instigava a estudar, ele me instigava a ser uma pessoa melhor, ele me instigava a ler bons livros. A biblioteca dele sempre ficou à minha disposição, sempre caminhamos juntos, viajávamos juntos. Então, por muito tempo, ele foi uma referência que eu tive na minha vida. Ele já faleceu, né, em 2017, mas assim, a memória dele ainda ressoa assim, muito forte ainda na minha vida, sabe, através de livros, coisas que eu vejo, aquilo que eu paro e falo, poxa, eu gostaria que ele estivesse aqui para a gente poder conversar sobre este assunto. Então, tem uma boa lembrança dele, saudosa por tudo que ele fez por mim, né? Um homem de extrema
intelectualidade, um homem que sempre trabalhou para o Senhor, né, mais de 60 anos como pastor, sempre motivado em servir ao Senhor. Ele sempre me motivou a nunca deixar a igreja. Ele falou: a igreja é formada por homens, sempre vai ter algum problema, sempre vai haver algum tipo de tristeza na igreja, mas nunca deixe a igreja. Né? E ele sempre me ensinou também a não me decepcionar com as pessoas. Sempre ter esperança. Tem esperança de que vai ser uma boa pessoa. E sempre colocou que a decepção era um sentimento dos arrogantes. Eu me decepcionei, então estou me colocando numa posição acima daquela pessoa. Não, eu estou aqui, eu sei que ela pode causar isso, mas tenho esperança de que será uma boa pessoa, que pode melhorar. Então, com isso, foi muito positivo. Então, isso sempre me motivou a estar na igreja, a servir ao Senhor, a orar, ler a Bíblia, ter paixão pelas Escrituras. Caminhou junto 27 anos. Com 27 anos. 27 anos. E até mesmo aprendi a acordar cedo com ele. Que ele falava que o homem não podia ficar depois das 5 na cama. Então, 15 para 5 da manhã já estou acordado, porque ele colocou isso na cabeça. Então pequenas coisas, né, de convivência que tivemos ali, que ele me discipulou, e ficou como uma referência para a minha vida. Né? E espero em Deus que o Senhor também se torne uma referência na minha vida, como tem se tornado. Graças a Deus tem se tornado, sim. A nossa convivência tem me trazido aí boas experiências. Amém. É uma música de referência. Uma música. Eu me lembro sempre, tem um hino dos Salmos Hinos, o hino 237, Maior Amor a Ti, composição de Manuel da Silveira Porto Filho. O reverendo Manuel da Silveira Porto Filho é um pastor congregacional, é autor de diversos hinos, extremamente intelectual, e eu tive o privilégio de receber um dia um livro da biografia dele. E conta que a sua filha, ela foi assassinada pelo marido. Ele estava pregando na igreja congregacional de Campo Grande, no Rio de Janeiro, quando foram avisar ele, dizendo que a filha dele havia sido assassinada. E ele deixou o templo, o culto, foi correndo para lá e encontrou a filha ensanguentada com a faca enterrada no peito. E naquela noite, tomado por uma grande tristeza, ele não sabia o que fazer. E quando ele viu o sol nascendo, veio todo o sentimento de amor do Senhor por ele, e ele escreveu esse hino. Né? E tem uma estrofe final do hino que fala: as dores podem vir me golpear e a morte destruir todo o meu lar. Na tua imensa paz, toda a tristeza atrás, maior amor a ti, Senhor. Então isso serve muito de consolo nos momentos de tristeza, também no momento de alegria. E o hino começa, né? Maior amor a ti, almejo ter aqui meu Salvador. E é um desejo que eu sempre tenho no meu coração, de que meu amor pelo Senhor... Gravou o hino. Gravei. Ficou gravado na sua memória. Que benção. Um texto de referência bíblico que você tem. Salmo 89, versículo 11. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração a só temer o seu nome. Eu tenho tomado isso para minha vida. Peço sempre ao Senhor que me ensine os caminhos dele. Uma referência para você. E que ele dispõe meu coração a só temer a ele. E uma oração de referência que você tem? Bom, uma oração bíblica que eu tenho como referência... Bom, na verdade, assim, minha oração de referência mesmo seria a oração que eu faço todos os dias de agradecimento. Gratidão. Eu moro num pequeno apartamento, né? E eu tenho uma varanda que ela dá para uma área verde que eu gosto muito. Então, todas as manhãs, quando eu acordo às 4:45, a primeira coisa que eu faço é ir até lá, seja chovendo, solarado ou frio, mas eu gasto pelo menos 5 minutos só agradecendo a Deus. Agradeço pela noite de descanso, por poder ter a perfeição de poder enxergar, poder ouvir, a bênção de mais um dia, de poder servir ao Senhor, a bênção de ter a minha esposa ao meu lado, a minha mãe em casa, de ter alimento em casa, de tudo que o Senhor tem feito. Então, todos os dias de manhã, a primeira oração ali, fora o meu momento devocional sós com o Senhor, minhas primeiras palavras de manhã são uma gratidão ao Senhor. Dizer muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Um conselho que você dá aos nossos ouvintes? Ame ao Senhor de todo o teu coração, ame a sua igreja, ame a sua Bíblia e mantenha sempre um tempo de oração com o Senhor. Não abra mão desse tempo. Procure ter esse tempo, desligue o celular, desligue a internet, interfone, o que for. E gaste pelo menos 10, 15 minutos na presença do Senhor. Isso é um conselho que eu daria, que isso
faz toda a diferença na nossa vida. Uhum. Amém. Agradecemos pela entrevista, Eu que passamos agradeço. um tempo juntos aqui, conversamos um pouco, conhecer Sempre um foi pouco muito mais bom. do nosso irmão Túlio, né? Você quer dar uma última palavra aos nossos ouvintes? Pode falar, fica à vontade. Minha última palavra é como dito aqui, não se decepcione com as pessoas, procure amar todos, procura servir ao Senhor na tua igreja, procure amar os seus irmãos, mesmo aqueles que têm algum defeito ou outro, mas você também tem defeitos. Mas procure amar a todos indistintamente, procure servir ao Senhor, ame a sua Bíblia, independente das críticas que venham ter em relação à palavra de Deus, mas sempre procure conhecer ao Senhor, ter um tempo com o Senhor e servir ao Senhor na tua igreja. É isso que vai valer na tua vida, o resto é resto, não tem muito o que considerar. Obrigado, Túlio, pela presença. Eu que agradeço, sempre um privilégio, prazer. Amém. Nossos ouvintes, mais uma vez agradecemos porque você está conosco. Convido a você a interagir conosco, compartilhar as nossas conexões e também mandar sugestões para futuras entrevistas aqui com os nossos irmãos IPSAT. Conexões IPSAT, uma igreja para a glória de Deus.